A gente vai voltar ao tema das joias da Michele, porque é pesado, os valores são multimilionários, a gente pode estar diante de um grande escândalo de corrupção. O Aidar, quais são os crimes que podem estar diante de nós? E afinal de contas, onde é que a gente desenha essa linha aí entre presente e propina, ou presentinho de agradecimento por favores, o que no final das contas é a mesma coisa, enfim... tem muita carne, né, ao redor desse osso. Salve, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes. Pois é, Megali, você sabe que por conta disso eu conversei com várias pessoas e várias fontes tentando exatamente esquadrinhar quais crimes possíveis foram cometidos, há crime, não há crime, qual essa linha que separa o servidor público do que ele pode receber de fato de presente e do que ele não pode. Crimes, Megali, começa com crime de descaminho. Tudo isso em tese, tá, gente? Os fatos precisam ser comprovados, etc. Cenários que a gente está olhando. Por que descaminho? O que é crime de descaminho? Crime de descaminho é iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria. Ou seja, quando você entra com uma mercadoria no território nacional trazida do exterior, você precisa pagar imposto. Se você tenta entrar com ela na mala sem dizer para a Receita que você declarou, isso é crime de descaminho. É considerado crime de descaminho. Nos tribunais brasileiros, a jurisprudência tem se encaminhado pelo seguinte: crime de descaminho, na maioria dos casos, quando é de R$10 mil para baixo, meio que se descaracteriza o crime, e aí é só uma infração administrativa que precisa pagar imposto. Então, assim, foram trazidas joias, tentaram entrar no território nacional com joias escondidas dentro de uma escultura. Então já estaria caracterizado o crime de descaminho, porque entraram escondidas dentro de uma escultura, por quê? Para não pagar imposto. E o valor dessas joias é de R$16 milhões, 16 milhões e meio avaliadas, né? Então estaria caracterizado de cara o crime de descaminho. Por quem? Por quem tentou trazer. O cara que estava com a joia na mochila. Então este cara pode responder por esse crime. Quando a Receita pega, o que a Receita exige? Além do pagamento do tributo de 50% do valor daquele bem, é aplicada uma multa. Uma multa por quê? Porque você tentou entrar com bem escamoteado. Como você tentou entrar, a multa é de 50% do valor do bem. Então, na prática, para você entrar com joias de 16 milhões, você teria que pagar outros 16 milhões. Essa multa cai pela metade se você pagar ela em 30 dias. Em 30 dias ou menos. Então, aí seria 75% do valor do bem. Ah, mas como declara? Megali, eu perguntei isso ontem para uma pessoa que sabe todos esses procedimentos da Receita. Existe na internet uma coisa chamada Declaração Eletrônica de Bens do Viajante. Você, lá no exterior, entra na internet, entra nessa página onde tem essa declaração eletrônica e digita ali: olha, eu estou entrando no Brasil com um computador cujo valor é superior a $1.000, porque essa é a faixa, e aí eu quero pagar esse imposto. Se você não conseguir pagar o imposto antes de entrar, você emite a DARF e pode pagar no balcão da alfândega. Mas aí você chega com o bem e com a DARF, quero pagar. E aí é cobrado só o imposto, sem multa, e não tem crime. Se você não fizer nada disso, é imposto, multa e possível crime de descaminho. Isso só no fato de trazer alguma coisa do exterior, fora todas as outras implicações desse caso, que eu vou deixar vocês perguntarem para eu continuar. Isso, boa. Isso vale para presentes entre chefes de Estado também? Vale para presentes entre chefes de Estado também. Se for presente pessoal, vale. Se não for presente pessoal, se é o presente de um Estado para o Estado brasileiro, tem uma outra declaração específica que precisa ser feita, preenchida, e você tem que comprovar o valor imemorial daquele bem. Ou seja, não é qualquer bem que vira um presente de um Estado brasileiro, de um Estado para o Estado brasileiro. Precisa ter algum valor imemorial. No caso dessas joias, eu não sei onde ela se encaixaria, nem eu nem a Receita, porque a Receita mesmo na nota ontem, ela disse ali que nenhum dos procedimentos para incorporar esse patrimônio, para incorporar essas joias ao patrimônio do Estado brasileiro, foi feito. Pelo contrário, tentaram entrar escamoteado,
fizeram ali colocaram dentro de uma escultura para tentar escamotear, os bens foram apreendidos, houve uma série de pressão em cima dos servidores, e os bens estão apreendidos até agora, e a Receita, por conta da desconfiança de outros crimes, pediu agora uma investigação ao Ministério Público Federal, mas o fato é, as joias seguem nos cofres da Receita no aeroporto de Guarulhos. A Tati é nossa ouvinte e escreve para cá: Megali, eu sou servidora pública e temos uma norma que não podemos aceitar presentes acima de R$100, nem lembrancinhas, aquelas que as empresas dão em fim de ano, como agendas, por exemplo. É isso. Como diferenciar, né, Aidar, uma coisa da outra? Tem todo um regramento, Carla. Tem a lei, eu anotei aqui, Lei 12.813 de 2013, ela regula justamente conflitos de interesse na administração pública. E olha o que ela fala aqui, que é proibido a qualquer servidor da administração pública federal receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual esse agente público participe. Fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento. Daí, o que diz o regulamento? Ou seja, não pode receber presente de ninguém que tenha interesse em qualquer decisão que você tenha capacidade de tomar, individualmente ou em um colegiado do qual você faz parte. Mas, Aidar, a Michele não é agente pública. Primeira-dama não é cargo público. É agente pública, Megali, mas vale. Aí ela não é agente pública, corretíssimo, mas isso veio pelas mãos de agentes públicos e ela tem, em tese, capacidade de influenciar decisões do presidente da República. Isso pode gerar algumas consequências. Mais cedo eu ouvia, como eu sempre ouço na maioria das vezes, eu só não ouço a rádio quando vocês me citam, é engraçado, né? Mas Sei. Mas eu ouvia a Carla ler a notícia da Marisa e as considerações que vocês fizeram. E uma das coisas que um dos ministros do PT na época disse a Marisa não é servidora pública. Só que o que o Ministério Público fica de olho é na possibilidade de crimes cometidos por esse canal. Porque, tudo bem, a esposa do presidente da República não é servidora pública. Isso é fato, não é. Só que então ela pode receber qualquer número, qualquer tipo de presente, seria muito fácil pagar propina dessa forma. E não estou dizendo que foi pago nem nesse caso, nem naquele. Só estou dizendo, em tese, se alguém quiser dar propina para o presidente da República, é muito fácil ficar dando vários presentes para a esposa e aí não chega no presidente da República. Então essa relação, ela não é servidora pública, mas essa relação é bem estudada pelo Ministério Público para ver se não há aí o acobertamento do cometimento de crimes. Agora sim. Resumindo então, Aidar, até dá para argumentar que Bolsonaro e seu governo estavam tentando legalizar aquele pacote para que ele fosse levado ao acervo da presidência. Mas os indícios que conhecemos até agora nos levam a crer que ele estava tentando embolsar essas joias. Ou pelo menos agindo de maneira bastante heterodoxa. Bem fora dos manuais mesmo. É por aí? É por aí, Megali, é por aí, porque nenhum dos procedimentos necessários para trazer as joias, incorporar o patrimônio público foi feito. Tanto que há notícia, há indícios de várias pressões e, Megali, é completamente atípico. Você não pega um avião da FAB e manda um sargento do Exército vir para o aeroporto sem nenhuma documentação, com papel no celular, e dizer para o servidor, libera essas joias que estão apreendidas. Os canais não são esses, não existe isso. Não precisava ninguém voar em avião da FAB. Aliás, esse é um outro possível crime de peculato, que é você usar, se apropriar ou usar um bem que você tem acesso em razão do seu cargo e você não poderia usar. Usa com desvio de finalidade, é outro crime que pode ser cometido. Como que se liberariam essas joias? Isso os canais próprios da Presidência da República fariam via ofício as explicações coerentes para a Receita Federal e a Receita Federal mandaria essas joias. Não é assim, um sargento pega um avião da FAB, vem aqui, tenta dar uma carteirada no servidor. Então, assim, tem muita coisa nessa história que precisa ser ainda deslindada. Só a última coisa, para falar dos presentes que o servidor pode ou não receber. O servidor pode receber o que eles chamam de brinde, no valor de até R$100.
passou disso, não pode. E olha o que diz aqui o regramento dos servidores, Megali, que na hipótese de o servidor não poder recusar ou devolver imediatamente o presente recebido, o agente público deverá entregá-lo ao setor de patrimônio do seu órgão ou da sua entidade. Nada disso foi feito. Foi apreendido na Receita e não se pediu para entregar ao setor do patrimônio, do órgão, da entidade, seja lá do que for. Ou seja, tem bastante coisa ainda que precisa ser deslindada nessa história. O que se sabe é que a cartilha de como deve se proceder não foi seguida em momento algum por nenhum dos agentes públicos.